Você já parou para pensar que o regime de bens do seu casamento pode decidir o destino do seu patrimônio, mesmo depois da sua morte? A Silvia, por exemplo, era empresária, casada havia mais de 15 anos com um homem que já tinha filhos do primeiro casamento. Eles construíram uma vida juntos, com muito esforço. Só que ele faleceu e ela descobriu só então que não teria direito a nada da herança. Nenhum imóvel, nenhum valor em conta, nenhum percentual da empresa, absolutamente nada. Eles haviam se casado pelo regime da separação obrigatória de bens. Aquele regime que é imposto quando um dos noivos tem mais de 70 anos. E nesse tipo de regime, o cônjuge sobrevivente não é nem meeiro e nem herdeiro. A Silvia ficou de fora de absolutamente tudo e o patrimônio inteiro foi transferido diretamente para os filhos do primeiro casamento. Foi assim que ela percebeu que o regime de bens que eles assinaram lá atrás, sem nenhuma atenção, determinou o que ela recebeu e o que ela perdeu, principalmente. Esse vídeo é para você que não quer viver esse tipo de surpresa. Hoje eu vou te explicar de forma clara e acessível como os regimes de bens realmente funcionam, o impacto deles na hora da separação e principalmente na hora da sucessão. Você vai entender por que o testamento não é a solução, porque o inventário pode ser um verdadeiro pesadelo e porque tantas famílias têm adotado a holding familiar como um caminho estratégico de preservação patrimonial. O regime de bens ele funciona como uma regra silenciosa que define de quem é o quê. Não é só uma formalidade do cartório, é um divisor de águas entre proteger e perder patrimônio. Quando o casal casa sem assinar nenhum pacto, automaticamente ele adota o regime da comunhão parcial de bens. Isso significa que tudo que for adquirido durante o casamento é considerado patrimônio comum daquele casal, mesmo que tenha sido comprado só por uma das partes. Já os bens que cada um tinha antes do casamento, ou que recebe por herança ou doação, continuam sendo bens considerados bens individuais. Agora, quando o casal, por sua vez, opta pelo regime da comunhão universal de bens, tudo comunica. Todos os bens, aqueles comprados antes, durante o casamento e até mesmo as heranças eventualmente recebidas por um dos dois, passam a compor esse patrimônio comum. É o famoso tudo nosso. O problema aqui é que, se a relação termina por divórcio ou morte, tudo isso será partilhado igualmente. Já no regime da separação convencional, cada um administra e conserva o seu próprio patrimônio. Os bens não se comunicam. O que é de um é de um, o que é do outro é do outro. Esse regime é muito comum entre empresários e pessoas que já têm um patrimônio consolidado antes do casamento. Existe também a separação obrigatória de bens, que é imposta por lei, especialmente quando um dos nubentes tem mais de 70 anos. Aqui não existe nem meação e nem herança se a parte tiver filhos, né, tiver descendentes. Mas o que muita gente ainda não sabe, e isso acontece com uma frequência absurda, é que até mesmo casais de namorados que resolvem morar juntos correm um sério risco jurídico. Imagina a seguinte situação: dois jovens com 20 e poucos anos resolvem dividir um apartamento. São namorados, mas eles não têm intenção de casar nem de formar família. Eles só estão, na verdade, economizando as contas e passando mais tempo juntos. Parece algo leve, descompromissado, certo? Só que o tempo passa, eles terminam a faculdade, começam a trabalhar, ele compra um carro com o dinheiro que ele vem economizando, ela dá a entrada em um apartamento para ela, né, com o dinheiro do próprio esforço dela, e pouco tempo depois esse relacionamento acaba. Cada um segue seu caminho. Só que do ponto de vista jurídico, aquilo ali, aquela relação já pode ser considerada uma união estável. E por lei, quando não há uma escolha expressa, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens. O resultado é o seguinte: tudo que foi adquirido durante aquele período que eles moraram juntos pode ser considerado bem comum, mesmo que tenha sido pago integralmente com o dinheiro de um só, mesmo que a intenção deles nunca tenha sido constituir uma família. E aí que vem a surpresa. O fim do namoro vira disputa patrimonial. E o que era para ser só um recomeço pessoal se transforma num problema jurídico. Isso tem como ser evitado, ok? Você pode fazer, por exemplo, um contrato de namoro prevendo que aquele relacionamento ali ele não passa de namoro e não tem a intenção de constituir uma família. Agora, se a separação já pode causar tanto desgaste, imagina o que acontece quando um dos cônjuges morre sem nenhum planejamento.
A partir do falecimento, os bens da pessoa passam a compor o chamado espólio, e quem tem direito a essa herança são os herdeiros necessários: filhos, pais e o cônjuge. Só que a participação do cônjuge vai depender, mais uma vez, do regime de bens escolhido. No caso da comunhão universal, por exemplo, o cônjuge sobrevivente ele já tem direito à metade do patrimônio, ele tem direito à meação daquele patrimônio, e ele não participa da herança. Já na comunhão parcial, ele participa da herança apenas em relação aos bens particulares, que foram adquiridos antes do casamento ou recebidos por herança ou doação. Na separação convencional, o cônjuge é herdeiro sim, ele concorre com os filhos em partes iguais. Mas, no caso da separação obrigatória, ele não tem direito a nada. Você está percebendo como a escolha feita lá atrás acaba definindo tudo? Aí entra o seguinte problema: muitas vezes você acha que o inventário é apenas um processo burocrático. Então, deixa eu te contar o que ele representa na prática. O inventário pode consumir até 20% do valor total do patrimônio, só com impostos, taxas, cartórios, honorários. E durante esse período, a família não pode vender os bens, não pode movimentar contas bancárias, não pode acessar investimentos. Em muitos casos, a deterioração dos imóveis, a quebra de uma empresa, conflitos entre herdeiros, isso tudo pode levar a uma perda patrimonial de até 40%. E se houver testamento, o problema é ainda pior. Porque antes de iniciar o inventário, é preciso abrir o RAC, que é um processo chamado Registro, Abertura e Cumprimento do Testamento. É mais um processo judicial, mais demora, mais custo, mais chance de ter litígio entre as partes e da coisa se arrastar e a perda patrimonial ser ainda maior. Mas existe uma forma legal, segura e estratégica de evitar tudo isso. É o que a gente chama de institucionalização do patrimônio, ou seja, transferir os bens da pessoa física para uma empresa familiar, uma holding. Com isso, você tira esse patrimônio da pessoa física e passa a administrar esse patrimônio através de um CNPJ, com regras claras, controle vitalício e direcionamento sucessório legítimo. O titular do patrimônio continua no controle. Ele vai poder definir quem vai receber, quando vai receber, em que condições. E o mais importante, essa institucionalização evita o inventário, evita conflito, evita desperdício. E é dessa forma que muitas famílias vêm protegendo aquilo que elas levaram anos para construir. Agora me diz uma coisa: você sabe exatamente o que está no seu nome hoje? Consegue listar com clareza todos os seus imóveis, seus investimentos, cotas, bens móveis e todas as participações que você tenha por aí, empresas e afins? Você sabe o que seria partilhado hoje, caso houvesse separação ou falecimento? Se você hesitou por um segundo, é porque está na hora de você fazer esse diagnóstico. Eu preparei um checklist exclusivo para te ajudar a enxergar o seu patrimônio com clareza. Preencher esse material é o primeiro passo para assumir o controle. Você vai entender o que está bem posicionado, o que está vulnerável e o que precisa ainda ser reorganizado. O link para baixar está aqui embaixo na descrição do vídeo. Faça isso por você, pela sua família e pelo seu futuro. Nos vemos no próximo vídeo.